Começou. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Boa noite, Marri. Olá, boa noite, Rosana. Boa noite, Marri. E boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista no TV Galáctica aqui, com a Rosana, com a Marri e com todos vocês, né? Como a gente fala, virou uma reunião semanal, onde a gente encontra com todos os buscadores de conhecimento da Fundação Cash para falar um pouco mais especificamente sobre o aspecto que é muito importante da Fundação, né? Que é sobre a alma do homem, sobre o ethos da Fundação Cash. Né, como o Sr. Cash sempre coloca bem claro para a gente, né, não tem como essa tecnologia do plasma ser de fato efetiva se não estiver trabalhando com o ethos, que é o que a gente chama do ethos da comunidade universal, que é um ethos que já é passado para a gente há milhares de anos, para a humanidade, através de religiões, através de vários meios, só que nunca foi de fato compreendido e integrado na nossa vida, e hoje o que a Fundação Cash tenta trazer é essa integração, né, não só através de palavras, mas através de compreensão pela ciência. Então isso que é a beleza da tecnologia. Hoje, pela primeira vez na história da humanidade, está tendo essa união, né, entre a ciência e a espiritualidade, a ciência e a alma do homem, como o Sr. Cash fala para a gente. Então, a Fundação Cash ela trabalha no desenvolvimento tecnológico dessa nova ciência. Então, e tem o Conselho Universal, que é o que é responsável por essa parte do passar o conhecimento a nível de ethos, essa parte do ethos da alma do homem e como isso é aplicado no nosso dia a dia. Então, isso que a gente tem hoje a Maria aqui, sempre semanalmente falando para a gente um pouco sobre como é que funciona esse aspecto da tecnologia, que é tão importante quanto a parte científica de conhecimento. Um não funciona sem o outro nessa tecnologia aqui nesse planeta. Então, é muito importante isso, e a gente tem aqui a Marie respondendo algumas perguntas. Você quer que eu fale antes sobre o que você me pediu para falar, ou quer que eu fale depois? Eu acho bom falar. Qualquer coisa, alguém complementa, muitas vezes, no final, com So, alguma Maria, coisa. I'll just say briefly about the news that came up, and then I give it to you, okay? Yes. Então, bom, o que a Rosana me pediu aqui antes, pra gente falar um pouco, foi sobre a notícia que veio, que na verdade são ótimas notícias, que o Sr. Cash deu pra gente no último ensinamento norte-americano, domingo, para quem não acompanhou. Né, ele foi anunciado pelo governo iraniano que está sendo de fato utilizada a tecnologia do plasma da Fundação Cash, né, inclusive porque em 2012 foi capturado um drone americano e foi dito que foi usada uma tecnologia, mas não tinha colocado a público que foi a tecnologia da Fundação Cash que foi utilizada. Então, pela primeira vez agora foi colocada a público de fato, foi anunciado pelos oficiais iranianos para a mídia iraniana, que foi utilizada a tecnologia da Fundação Cash para capturar esse drone, não só para isso, mas para outros aspectos, desenvolvimentos espaciais. E esse é o primeiro passo para começar a ter conversas com outras nações. Então, isso é uma notícia muito importante, por quê? Né? Porque quando você abre essas portas, as nações começam a entender que existe, de fato, essa tecnologia, que ela já está acontecendo, que antes era alguma coisa ainda mística, ninguém estava entendendo muito bem como é que o Irã conseguiu capturar o drone mais avançado americano, como é que conseguiu criar uma cúpula numa região de combate, onde conseguiu proteger todos os soldados daquela área sem ninguém ficar ferido, e sendo que estavam sendo atacados o tempo todo por várias armas aqui. Então essa tecnologia agora está sendo pela primeira vez assim sendo colocada de fato qual é a tecnologia sendo usada, e como o Sr. Cass sempre fala, está disponível para qualquer líder, contanto que assine um acordo de paz, a tecnologia do plasma em troca da paz mundial. E no Irã eles estão aplicando, estão agora abrindo isso para o planeta todo, para outros líderes, para outros governantes também começarem a falar sobre isso. Então essa é uma ótima notícia que a gente compartilhar antes de começar, que a Rosana me pediu, e eu acho muito importante a gente colocar isso sim, porque é um início, né, que acredito eu, para começar a ter essa conversa a nível mais profundo e mais assim, efetiva com líderes mundiais. Porque esse, como está até no noticiário que apareceu no noticiário americano, que foi divulgado também, no artigo dos veteranos americanos, eles colocaram lá que é um empurrão, vamos dizer assim, um passo para poder começar a falar com a liderança americana agora. Eles sabem que essa tecnologia de fato existe, e até aí o fundador da Fundação Cash, que é o que desenvolve essa tecnologia, está totalmente aberto para conversa, né? Então, vamos ver como é que anda daqui para frente. Então, agora eu vou passar para a Maria falar um pouco, e ela vai responder as perguntas que foram feitas por vocês e pela Rosana. Ok, Marie, now you can go.
Yes. Good evening, Rosanna. Good evening, Raphael, and good evening, everyone. I'm Marie from the Universal Council, representing the Norwegian language. Então, olá, boa noite a todos. Boa noite, Rosana. Boa noite, Rafael. Eu sou a Marie, Conselho Universal, representando a língua norueguesa. The Universal Council is serving humanity and guiding humanity to world peace. And all souls are connected to the Council through their native language. The need of the soul will reach the Universal Council, which will decide on solutions and send a request for deployment to the Kirsch Foundation Management. Então, o Conselho Universal está servindo a humanidade, guiando a humanidade para a paz mundial. Todas as almas estão conectadas com o Conselho, através de suas línguas. A necessidade das almas de alcançar o Conselho Universal é que vai decidir as soluções e mandar os requerimentos, né, os pedidos para serem colocados, né, para a equipe administrativa, vamos dizer assim, da Fundação Cash. The Cash Foundation has solutions for most of the challenges we face on Earth today, be it poverty, pollution of the environment, reversing conditions, agriculture enhancement, energy and travel. The Universal Council is broadcasting live every Tuesday on YouTube, soon to be the new Cash Foundation TV. And you can bring your challenges or dreams to our weekly show for discussion and to find the right solutions. Então, a Fundação Cash, ela tem as soluções para a maior parte dos desafios que nós enfrentamos aqui nesse planeta hoje, né? Seja a pobreza, poluição do ambiente, revertendo condições como na área de aprimoramento na parte de agricultura, energia, transporte e assim por diante. Então, o Conselho Universal faz uma transmissão ao vivo toda terça-feira no YouTube. E em breve isso vai ser feito também na nova TV da Fundação Cash. E você pode sempre trazer os seus desafios, seus sonhos para nosso show semanal que a gente tem e para a gente discutir e achar a solução correta para eles. And as a Universal Council member, I invite all of you to become knowledge seekers and join our ever-growing Cash Foundation family. You can also apply for a seat in the Universal Council if the seat of your native language is not already occupied. Or you can apply as a Universal Council supporter. We need so much help. Então, como membro do Conselho Universal, eu convido todos vocês para se tornarem buscadores de conhecimento e se juntarem à nossa família da Fundação Cash, que está crescendo cada vez mais a cada dia que passa. Você também pode se inscrever para ser um membro do Conselho Universal, né? Se esse assento já estiver ocupado, né, na sua língua nativa, você pode se aplicar para ser um apoiador do Conselho Universal também, né? Toda ajuda é importante, nós precisamos de muita ajuda nesse momento. The true knowledge of the universe is shared freely to all through multiple channels, and the knowledge is taught directly to your soul from Mr. Cash, and the knowledge seekers and the Universal Council. Então, o verdadeiro conhecimento do universo é compartilhado livremente para todos em múltiplos canais. E o conhecimento é ensinado diretamente para a sua alma, pelo Sr. Cash, os buscadores de conhecimento e o Conselho Universal. So then I'm ready for the questions from Rosanna, which is answered by multiple members of the Universal Council. And the first question is, how can we confirm if what we think and feel is correct in order not to be controlled? Então, vou aqui começar a responder as perguntas que foram enviadas pela TV Galáctica, pela Rosana.
e foram respondidas por membros do Conselho Universal essas perguntas. E a primeira pergunta é: como é que nós podemos confirmar se nós não estamos pensando, que o que nós estamos pensando e sentindo é correto, para não sermos controlados? And the first answer is, if we know the Keshe Foundation ethos, we can feel it in our soul, what is correct or not. Então, a primeira resposta para essa pergunta é: se nós soubermos o ethos da Fundação Keshe, nós podemos sentir na nossa alma o que é correto ou não. And the next answer, your soul of the man is communicating with you through your emotions. You have to trust in your soul and the emotion it gives you. If you follow the ethos of the Keshe Foundation and the universe, by doing good, thinking good, and speaking good, and are at service to others, you will get a good feeling. And you have to learn to trust this feeling. Então, uma outra resposta é: sua alma do homem está comunicando com você através das suas emoções. Você tem que confiar na sua alma e as emoções que ela te dá. Se você seguir o ethos da Fundação Keshe do Universo, ao fazer o bem, pensar o bem e falar o bem, e estiver a serviço de outros, você vai ter um sentimento bom dentro de você, e você tem que começar a aprender a confiar nesse sentimento dentro de você. I'll take an example from my own life. Once shopping for groceries, I bought some food for a woman begging, standing outside in the cold. When I delivered the food to that woman, I felt an instant joy flushing my body. This is what I believe is my soul of the man responding to my actions in physicality. Então, vou dar um exemplo da minha própria vida para vocês, né? Um dia eu fui fazer compras no local para comprar alguns mantimentos, e eu comprei algumas comidas, né, algumas comidas para uma mulher que estava pedindo, né, do lado de fora, no frio. Ela estava na rua pedindo comida e eu comprei para ela alguma coisa. Quando eu fui entregar a comida para essa mulher, eu senti instantaneamente uma alegria fluindo por todo o meu corpo. Né? É isso que eu acredito que é a minha alma do homem respondendo às minhas ações na fisicalidade. You don't need to give something in physicality. It can be a wish, a thought, or a smile to receive the same feeling. The feeling will be individual. Maybe your soul will respond to your good deeds in another way. But by building up your trust to your own soul, you will know what is the right choice or the right path for you to take, which is the choice or the path your soul wants for you. Então você não precisa dar algo na fisicalidade. Isso pode ser um desejo, um pensamento, um sorriso para receber o mesmo sentimento. O sentimento vai ser individual. Talvez a sua alma vai responder para as suas boas ações de uma outra forma. Mas ao construir isso, essa confiança na sua própria alma, você vai saber o que qual é a atitude correta e o caminho correto para você seguir. Qual é a escolha ou o caminho que a sua alma quer para você? Then your soul of physicality will follow the path of your soul of the man, which will bring you closer to the desire of your own soul. Remember, your soul knows everything, has access to the knowledge of the universe, and its desire is for you to grow and mature your soul. Your life will become effortless and joyful. Then you are on the right path and you will not be controlled by someone from outside. Então a sua alma da fisicalidade vai seguir o caminho da sua alma do homem.
que vai trazer para você próximo do desejo da sua própria alma. Lembre, sua alma sabe tudo, tem acesso ao conhecimento do universo, e o seu desejo é para você crescer e amadurecer a sua alma. Sua vida vai se tornar sem nenhum esforço e prazerosa e alegre. Então você vai perceber que você está no caminho correto e você não vai ser controlado por ninguém fora de você. Then there is another answer. There is no such thing as confirmed in the universal law of dynamic fields. It is a wish or an intention according to the ethos of the Creator of peace, light, love, unity, kindness. According to the following, be present with the intention, and then also it should be universal self-service with the enhancement of other souls, those who are in need in existence. In the dynamic plasma dimension, we say balance of the souls, giving and receiving, gravitational and magnetical, of superconduct in action of manifestations in the beauty and totality. But be careful about the physical soul's conduct of this way of manifestations we are in now. It can be deceiving. Understand the true nature of the universe. Então, uma outra resposta a essa pergunta é: não existe tal coisa como confirmação do amor universal ou dos campos dinâmicos. É um desejo ou uma intenção de acordo com o ethos do Criador, né, de paz, luz, amor, unidade e bondade. É de acordo com o que se segue, né? Esteja presente com as intenções, então você também vai sentir esse autosservir a nível universal, através do aprimoramento de outras almas. Aqueles que estão em necessidade na existência. Nas dimensões do plasma dinâmico, nós falamos que o equilíbrio das almas, de dar e receber, gravitacional e magnético, de supercondutor, está em ação na manifestação da beleza na totalidade. Mas tenha cuidado sobre a alma física conduzir da sua maneira as manifestações que nós estamos agora. Isso pode enganar a si mesmo. Então entenda, de fato, a verdadeira natureza do universo. Then we are on the second question. And the question goes like this. Beyond the soul of the man, are there higher fields? Are these fields the creators of planets and galaxies? Então vamos para a segunda pergunta, que é: além da alma do homem, existem campos mais elevados? E esses campos são os criadores dos planetas e das galáxias? And the first answer, the souls are always in a way in higher fields, tangible and non-tangible accordingly. It's the way of peace interaction. It becomes two-way traffic. Yes, these dynamic fields are the creators of galaxies and planets according to and as the ethos conducted. Então a primeira resposta a essa pergunta é: as almas estão sempre, de uma certa forma, em campos elevados, tangível ou não tangível. É o caminho da paz, a interação que se torna o caminho para esse tráfego acontecer. Sim, esses campos dinâmicos são os criadores das galáxias e dos planetas, de acordo com a conduta do ethos. And the next answer, our soul is the image of the Creator. If we find our soul and understand it,
and if we are in good conduct, our souls can have the fields equal to that of the Creator. This happened to Moses when the commandments were presented to him and appeared as fire. Então, uma segunda resposta a essa pergunta é: nossa alma é a imagem do Criador. Se nós acharmos nossa alma e entendê-la, e se nós estivermos dentro de uma boa conduta, nossa alma pode ter esses campos iguais ao do Criador. Isso aconteceu com Moisés, quando pegou os mandamentos, foram apresentados a ele e apareceram como fogo. And then there is another answer. The soul of the Creator contains the highest fields of the unicos. Unicos is containing the universes. These high fields of the Creator are the creators of new universes, which is like oysters in need for a seed to grow a pearl. The seed for the new universes can be a soul from planet Earth, if the soul has gained the highest field strength through its life on Earth. Então, uma outra resposta a essa pergunta é: a alma do Criador contém esses campos mais elevados do Únicos. O Únicos está contido contém os universos. Esses campos mais elevados do Criador são os criadores dos novos universos, que é como se fosse uma ostra e que precisa de uma semente para crescer uma pérola dentro dela. A semente para os novos universos pode ser a alma do planeta Terra. Se a alma ganhou esses campos de forças mais elevados através da sua vida na Terra. So if you live a correct life, following the ethos of the universe, your soul will mature and be of the highest fields, and you can be a seed for a new universe in Creator's creation. Then you can create galaxies, solar systems, and planets. Life in all dimensions. This is the purpose of our physical life on Earth, to grow and mature our soul of the man. Portanto, se você vive uma vida correta, seguindo o ethos do universo, sua alma vai amadurecer e os campos mais elevados e você pode ser a semente para um novo universo na criação dos criadores. Então você pode criar galáxias, sistemas solares e planetas. Vida em todas as dimensões. Este é o propósito da nossa vida física no planeta Terra, para crescer e amadurecer nossa alma do homem. Planet Earth is like a nursery for new souls, due to its composite fields, due to its diversity, and due to its physicality. The creation of the soul of the man starts with the amino acid in the egg and the sperm. When the egg and the sperm interacts, it creates its own center of control, which then established will feed back to its cells, which created it. This feeding makes the cell able to divide, and the body of the baby will be created and grow. So the physical body is created due to the feeding from the soul of the man. Então, o planeta Terra é como se fosse o berçário das novas almas, devido à maneira como os campos são compostos aqui, devido à diversidade e devido também à sua fisicalidade aqui. A criação da alma do homem começa no aminoácido, e no esperma e no óvulo. Quando o óvulo e o esperma interagem, isso cria seu próprio centro de controle. Quando ele está estabelecido, isso alimenta de volta para as células que são criadas através dessa interação. Essa alimentação faz com que as células sejam capazes de se dividirem e o corpo do bebê começa a ser criado e crescer através disso. Portanto, o corpo físico é criado
por causa da alimentação que acontece através da alma do homem. So then we are on the third question. How do we elevate the soul of a nation or of a leader? Então, vamos para a terceira pergunta, que é como é que nós elevamos a alma de uma nação ou de um líder, de um governante? The first answer, by giving from our soul, we raise or elevate the soul of the leaders and the citizens of a nation. This is how the Universal Council is governing. We create wishes for elevation of the souls, so their souls are strengthened. When the souls are strengthened, the soul will guide the leader or the citizens on the right track. Então, a primeira resposta a essa pergunta é: ao dar da sua alma, você eleva as almas dos líderes e dos cidadãos de uma nação. É assim como o Conselho Universal governa. Nós criamos os desejos para a elevação das almas, para que essas almas se fortaleçam. Quando as almas são fortalecidas, a alma vai guiar os líderes e os cidadãos para o caminho correto. The wishes from the Universal Council is to ensure that the world leaders will follow the desires of their own souls, which is to be peaceful. To be peaceful is absence of war, to serve their nations for the benefit for all their citizens. Então, os desejos do Conselho Universal é para assegurar que os líderes mundiais vão seguir os desejos das suas próprias almas, que é pacífica. Para ser pacífica, sem guerras, para servir as suas nações para o benefício dos seus cidadãos. When their souls are elevated and strengthened, the communication with their soul of the man will be stronger and clearer. Since the soul of the man is only good, its desires will be good for all. If an individual is not following the desires of its soul of the soul of the man will make the individual follow its desires. It's like an internal control system where the controller will have it its way, one way or another. Então, quando suas almas são elevadas e fortalecidas, a comunicação com as suas almas do homem vai ser mais forte e mais clara. Então, desde que a alma do homem só faz o bem e deseja apenas o bem para todos. Então, esse é o princípio desse processo. Se um indivíduo não está seguindo os desejos da sua alma do homem, então a alma do homem vai fazer com que o indivíduo siga seus desejos. É como num sistema de controle interno, onde o controlador vai ter que arrumar o seu jeito de uma forma ou de outra para poder assumir o controle. There is no punishment by the soul. The soul is balancing its fields. If you take something that is not yours, then your soul of the man needs to balance its fields. This will make you feel that you need to correct your ways. Always ask and be given. And then there is no claim on what you are given. Then you are on the right track of life. Então não existe punição para a alma. A alma está equilibrando os campos o tempo todo. Se você pega algo que não é seu, então a sua alma do homem precisa encontrar esse equilíbrio dos campos. Isso vai fazer com que você sinta a necessidade de corrigir sua maneira de agir. Sempre pergunte para ser dado a você. Então não vai ser nada, ninguém vai poder exigir nada disso em troca, ou o que foi dado de fato para você. Então você vai estar no caminho correto da vida. Then there is another answer. By wishing from our soul,
Look at his photo and give from your soul to elevate him. Uma outra resposta, né, para essa pergunta também é: ao desejar da sua alma, olhe para a foto dele e dê para sua alma para elevar ele. And then there is another answer. Intention, wish, and service according to the ethos of the Creator always elevate the soul of humanity as a collective soul energy that includes all. But you can wish this collective energy of love, as we are always part of each other, can focus on a certain being, pain, suffering, destruction, to create a condition of wellness in beauty and totality. Então, uma outra resposta a essa pergunta é: intenção, desejo e serviço de acordo com o ethos do Criador sempre eleva a alma da humanidade de forma coletiva, a nível de energia da alma. Isso inclui a todos sempre. Mas você pode, com essa energia coletiva do amor, como nós sempre somos partes um do outro, pode focar em certos seres específicos, em dores específicas, sofrimentos específicos e destruição para criar a condição de bem-estar e beleza da totalidade. Then we are on the next question. The nano-coating is the understanding of the main attributes of the soul of the man. Please explain. Então, a quarta pergunta é: o nanorevestimento é o entendimento do principal atributo da alma do homem? Explique, por favor. And the first answer, nano-coating is the first step to change matter state to plasma. This helped man to understand plasma in matter state. Então, a primeira resposta é: o nanorevestimento é o primeiro passo para mudar o estado da matéria para o estado de plasma. Isso ajudou o homem para entender o plasma no estado material. Then we have another answer. Yes, the nano-coating is the unchained way of particles performing functions, sharing and helping each other, not like the chained atomic structure where bonds become so tight that nothing passes through it. All the energies somehow get blocked and it becomes its own ball of bomb to get blasted anytime. In plasma dimension, we call it decay. Nano-coating helps as a bridge, interdimensional, as a conductor of supreme attributes. Então, uma outra resposta a essa pergunta é sim. O nanorevestimento está não acorrentado, né, da maneira de partículas e performando funções como a gente conhece. Ele está compartilhando e ajudando um ao outro, não como a estrutura atômica de correntes acorrentadas que a gente conhece hoje, onde tudo se torna muito apertado e nada passa através desses átomos. Todas as energias, de alguma forma, são bloqueadas e se torna como se fosse uma bomba, uma bola de uma bomba, e pode explodir a qualquer momento. Na dimensão do plasma, nas dimensões do plasma, nós chamamos isso de decaimento. O nanorevestimento ajuda como uma ponte interdimensional, como um condutor de atributos supremos. Then there is another answer. The nano-coating process shows how you go from the level of physicality to the level of the soul. In this process, the fields of the physical atom are made available to be utilized, easier to access. In the level of the soul, the giving and taking is freed. The energy of the atom is made available and accessible at the soul level. In a way, the atom pops like popcorn. The inner fields are brought out on the outside. Então,
Então, uma outra resposta a essa pergunta é: o processo de nanorevestimento mostra como você vai do estado físico, do nível físico para o nível da alma. E neste processo de campos do átomo físico, se torna disponível para ser utilizado de mais fácil acesso. E no nível da alma, o dar e receber é livre. A energia do átomo ela é disponível e acessível a nível da alma. E de uma certa forma os átomos, eles explodem, vamos dizer assim, de certa forma elas são como se fossem pipocas brotando. E os campos internos são trazidos para fora. This is what we need to do when we want our soul of the man to encompass our soul of physicality. Then we can use our soul of the man as our spaceship. It's like a two-sided jacket. The soul of physicality is on the outside when we are in physicality, and we need to turn this jacket inside out to make the soul of the man on the outside and the soul of physicality on the inside. Então isso é o que nós precisamos fazer quando nós queremos que a nossa alma do homem entre em compasso com a nossa alma da fisicalidade. Então nós podemos usar a alma do homem como nossa espaçonave. É como uma jaqueta de dois lados, né? A alma da fisicalidade está do lado de fora. Quando nós estamos na fisicalidade, nós precisamos virar essa jaqueta para o outro lado, de dentro para fora, para fazer com que a alma do homem fique do lado de fora e a alma da fisicalidade seja coberta por essa alma do homem. Then we can travel with our soul of the man anywhere in the universe, having the soul of physicality inside of the soul of the man. And when the soul of the man desires to manifest, it will manifest the soul of physicality according to the fields of the environment, even on Earth. When we will become the true travelers, then we will become the true travelers of space. But there is a lot to learn before we are ready. Então nós podemos viajar com a nossa alma do homem para qualquer lugar do universo, tendo a alma da fisicalidade dentro da alma do homem. E quando a alma do homem desejar se manifestar, ela vai manifestar a alma da fisicalidade de acordo com os campos daquele ambiente, até mesmo no planeta Terra. Então nós vamos nos tornar os verdadeiros viajantes do espaço. Mas tem muita coisa a ser aprendida antes de estarmos prontos. The nanocoating brings the atom from its physical state to the plasma. Plasma is an energy source, which is the soul and part of the totality. All souls are made in the image of the Creator, of the fields of the Creator, and will carry all the attributes of the Creator. So next time you nanocoat, be aware of what you are giving, because what you are giving, you will get more back of. So if you give peace and joy, that's what you will get back more of. This is my understanding. Então, o nanorevestimento traz o átomo do estado físico para o plasma. Plasma é uma energia, é a fonte de energia, onde a alma e parte da totalidade. Todas as almas são feitas na imagem do Criador e dos campos do Criador, e vai carregar todos os atributos também do Criador. Então, a próxima vez que você nanorevestir, esteja atento com o que você está dando no processo. Porque o que você está dando naquele momento, você vai ter de volta, mais ainda. Então, se você der paz e alegria, é isso que você vai receber de volta. Esse é o meu entendimento. There's a very good animated video about nanocoating on Keshe Foundation pages.
So that finishes my answers from the Universal Council. I thank everyone who has contributed. So that was my answers. Então, tem uma animação muito interessante sobre o revestimento no canal da Fundação Cash, no YouTube, no site da Fundação Cash também. Você pode olhar para poder aprender mais um pouco. Inclusive, a gente tem ela traduzida em português já. E eu queria agradecer a todos pelas perguntas, pela presença aqui. E essas foram as nossas respostas para as suas perguntas. Rafael, sobre o nanorevestimento, você falou que tem um desenho, uma animação. Isso, tem uma animação que está no... Isso, que é um vídeo de 7 minutos, uma animação bem interessante, né, que é tem nome? Explicando dando revestimento. No grupo do Telegram, se você perguntar lá, o pessoal vai conseguir passar para você. Tá bom. Eu acho que a gente tem que postar ele no YouTube lá, tem que lembrar disso, que é tanta coisa. Mas a gente vai postar ele no YouTube. Mas no Telegram já está acessível para o pessoal ver esse vídeo em português, com narração em português, inclusive, né? Que é bem interessante, explicando dando revestimento. So I'm just sharing here about the video that you said in the end about Donald Coating, that we have this video on Portuguese language already, and it's on Telegram groups, so people can have access there. Just ask the group that somebody will send. Ótimo. Tem umas perguntas aí, eu já vou avisando que eu vou deixar para a próxima semana, porque o Rafael vai falar um pouco. Eu vou falar hoje. Vai. Por favor. Ficar quieto. Por favor. So we have some questions here in the chat, but she'll put these questions for the next week. Rosana will get this question. She would like to listen to some of the news of Cash Foundation from me. And so if you want to say something before, Marie, please feel free. Well, I haven't, that I didn't say in the introduction. Well, the Universal Council is very excited about this television thing that we are going to. We'll be live every Tuesday on the television channel, and we will also produce some programs. Maybe we will have some interviews and things like that, more interacting. Então, o que a Marie está compartilhando aqui, acho que é a grande notícia ultimamente da Fundação Cash, né, que é a TV da Fundação Cash, que é um grande ponto. A gente pode falar até um pouco mais aqui nesses últimos minutos, mas a Marie está pontuando isso, né, que eles vão ter um programa semanal às terças-feiras do Conselho Universal nessa televisão da Fundação Cash, como tem hoje no YouTube, vai ter também na TV, e também provavelmente vai ter algumas entrevistas, algumas outras coisas nessa TV também que estão sendo preparadas, que deve ser anunciado em breve. So our main target, our main topic will be world peace. That is the big topic in the Universal Council. So that is, we will have from, I think, 21st of April, there will be very focused on making world leaders signing the peace treaty and sign their soul to peace. Então, o principal foco dessas reuniões, desses programas, vai ser sobre a paz, e a paz mundial, principalmente, que é o principal foco da tecnologia também nesses programas e das reuniões que vamos ter do Conselho Universal. A partir do dia 21 de abril, o foco principal vai ser a gente levar o Tratado de Paz para ser assinado pelos líderes mundiais e governantes e prefeitos de cidades também, para todos, e começar essa cadeia para poder todos começarem a assinar esse tratado, não só com a caneta e papel, mas com as suas almas. Rafael, quando nós estamos falando da TV, né? Fundação Cash. No Brasil, por exemplo, a Mari está dizendo que vai ter toda terça-feira, vai ser, como que nós vamos ter? Nós vamos ter uma tradução, como que vai se apresentar para nós? Para as pessoas que não entendem o inglês, né? So Marie, Rosana just asking me about how it will work on the TV here in Brazil.
and how it will be for people who do not understand English. So, can explain this part. Well, I don't know all the details, but I will guess that it will be translated in text or maybe in words to many languages. Não sabemos ainda todos os detalhes, mas provavelmente vai ser traduzido em todas as línguas isso, né? E só acrescentando uma coisa a mais, né? Na TV da Fundação Cash Brasil, o que o Sr. Cash pediu para a gente é que tivessem pelo menos três representantes de cada nação, né, de cada língua, para poder representar as TVs, geralmente pessoas que têm algum tipo de experiência em TV também. Né, e buscadores de conhecimento, que tenha principalmente conhecimento do ethos da Fundação Cash, que é uma coisa muito importante. Então, aqui no Brasil temos 3 pessoas que já foram encaminhadas para a Fundação para ser representantes, inclusive uma delas tem uma experiência de longa data com TV já, e vai estar ajudando nessa formação. E a princípio o Sr. Cash colocou bem claro que é tudo para ser feito na língua nativa, os programas, tudo isso. Provavelmente vai ter uma padronização, que é isso que a gente vai conversar com reuniões mais à frente, vai ser anunciado a público, para isso ser passado de forma mais padronizada, né, no mundo todo, o conhecimento. Mas vai ser tudo nas línguas nativas. Então essas 3 representantes aqui do Brasil vão ser responsáveis de fazer a programação aqui na língua nativa, com depoimentos de pessoas aqui do Brasil, da língua portuguesa, e com noticiários, por exemplo, só na língua portuguesa, com elas sendo apresentadoras, ou tendo alguém para ser apresentadora, e assim por diante. Então, isso foi uma coisa que foi pedido pelo Sr. Cash, que tem que ser na língua nativa, e é assim que a gente está se organizando aqui. E a gente já hoje, inclusive, a gente teve a ajuda de uma pessoa que é um diretor, né? Ele veio, se juntou a gente também, ele se colocou à disposição para estar ajudando nessa organização, então aos poucos estão aparecendo cada vez mais gente para poder estar ajudando nesse processo. A gente tem pessoas já para editar vídeos aqui no Brasil. A gente está com uma equipe bem legal aqui já, está montando aos poucos. E o nosso foco, inclusive tem uma pessoa que inclusive está planejando fazer entrevistas com vários buscadores de conhecimento no Brasil todo. E teve um outro rapaz que está querendo fazer um documentário, ele viajando pelo Brasil ensinando sobre a tecnologia numa van, né? Então tem várias ideias surgindo, né? Que legal, vai ser interessante, hein? Sim, então tem muita coisa já sendo desenvolvida aqui, são ideias ainda, mas como a Marie falou bem, são coisas que vão ser colocadas para poder a gente resolver isso, trabalhar como uma nação, né? Porque tudo que é feito aqui é para ser compartilhado com todos, e o que é feito também numa outra nação para compartilhar aqui com a gente. Então tudo isso vai ser elaborado e colocado em reuniões que a gente vai ter com esses representantes de cada nação, para tudo ser discutido e resolvido em conjunto, para aí sim a televisão começar a se formar. Mas mais detalhes sobre isso, tem muita coisa que o Sr. Cash explicou para a gente, principalmente no meu ensinamento em língua portuguesa de sexta-feira, que ele explicou com mais detalhes, que tem a tradução simultânea. Vocês podem entender um pouco mais como é que vai ser esse molde da TV da Fundação Cash aqui. E caso vocês tenham algum conhecimento na parte, eu possam ajudar de alguma forma, sinto no seu coração que eu posso ajudar, toda ajuda é bem-vinda. Principalmente depoimentos, são coisas que a gente está pedindo muito para as pessoas começarem a trazer para os depoimentos, que é isso que a gente vai colocar bastante nessa TV, além de entrevistas, principalmente como a Marie colocou bem, que é o foco principal de fazer entrevistas com cientistas, universidades, com membros do governo, e principalmente a partir do dia 21 de abril levar o Tratado de Paz para ser assinado por eles. Então tudo isso está sendo muito bem, essas 3 pessoas que estão representando aqui na TV no Brasil, elas são muito, muito responsáveis e muito capazes, assim, na minha opinião, então elas estão bem cuidadosas também com isso, né? Principalmente com a questão do ethos, né? Quando a gente tem reuniões, elas sempre focam muito nisso, cuidado que tem que ter, como é que a gente vai passar isso. Então, tudo isso está sendo bem elaborado aqui, né? E em conjunto também com o mundo todo, né? Que a gente fala, a gente funcionar como uma nação, não como uma parte, não é só porque vai ser na língua nativa nossa que vai ser separado, não, pelo contrário, a gente vai fazer aqui, mas também está passando isso para o mundo todo e vice-versa. Deixa eu só fazer resumo em inglês aqui. So just putting as a summary, I was just adding what you said, Maria, about the TV here in Brazil, how it's working, because I was just adding that Mr. Cass asked us, each community, to put 3 people to be responsible for their native language, to be representative of this TV of Cash Foundation. And I was saying that here in Brazil, we have these 3 people already. It was sent to Cash Foundation for them to be their representative. One of them have a lot of years of experience on TV, and she's a knowledge seeker for some time already, and she's good help.
The other two have some experience with TV also, and I was saying they are very capable and responsible. That's my opinion. They're very careful in this last meeting, especially about the issues of Keshe Foundation, how we can put this and be aligned all the time with the Keshe Foundation, not just putting our ideas there. So even in the testimonies that people are giving to us, they are trying to make everything organized to put something as a guideline for people, even when they make their testimonies, for them to follow those guidelines, to keep the ethos and to speak mainly just about the technology, not mixing things. And this is something very important that are being organized. But as you said, we are working as one nation. So that's another point that's very important also, that we are not just because Mr. Keshe said that every country will make their programs in their native language, but not just because of that will be separate and just think about to do the programs here. So that's important about that to be decided as one nation, all the nations together. So this meeting that will happen with all the representatives are very important for us to make the structure of the TV in the whole world, not just one country. So these are things that are being prepared here, as they always said in the meeting. We are just preparing ourselves, as we always say here. Mr. Keshe gives to us something, we prepare ourselves for that, and we try to do our best for that. Once this is settled, we can work together and make the structure for the TV of Keshe Foundation. So I think we are on time now. I cannot go further. I think that's a summary. Yeah, thank you. Rafael, chegou nosso momento, viu? Sim, eu percebi, eu tive que parar. Mas foi bom, nós temos que continuar fazendo a propaganda mesmo, para que a gente consiga realmente realizar da maneira como o Sr. Keshe sonhou. Eu acho que ele sonhou com isso. Sim, então, é a visão dele do futuro, né? Então, isso está muito claro. Tem um resumo que foi feito, uma aula do Sr. Keshe, que é a visão do futuro. Isso eu recomendo todos a darem uma lida nesse resumo, que mostra bem o que está por vir. Tá bom. So I just saying that she said that this is a dream of Mr. Keshe to come true. So I just said that I think that's a good thing for everybody to read, is the vision of the future. That was a summary that was from a knowledge seeker workshop. I think that explained very good what's the vision of the future from Mr. Keshe. I really encourage people to read that. Ai, agora. A todos uma ótima semana e nos esperem na próxima semana. Mari, uma ótima semana. Rafael, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada. Thank you, Mari. Bye-bye. Bye-bye.